também é com muito prazer que eu estou aqui com vocês. É sempre uma oportunidade de transmitir algo. Eu sou um daqueles que não param um minuto. Um tipo engraçado. Na infância eu era um DDA daqueles que ficavam sonhando. Depois de velho eu comecei a ficar um DDA daqueles que ficam agindo, entendeu? Mas o meu Dharma é a minha maneira de eu transmitir as coisas que eu estou sempre um buscador sem parar, né? Então, sou Reginaldo Teixeira Coelho, meu apelido é Regis, eu sou psicólogo clínico, formado pelo FMG em 76, né? E eu tive também o prazer e a estrela assim, que brilhou para mim, de participar de todos os movimentos da psicologia moderna, todo o movimento da nova psicologia, que começou nos movimentos humanistas dos anos 70 e atravessou os 80 e está chegando até vocês aqui. Então eu fui quase um documento vivo disso, porque primeiro na UFMG, né, a UFMG era uma escola muito da elite, a gente tinha ligação direta com a Universidade de Paris e de Louvain. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive aula com o Michel Foucault, um curso de História da Loucura, Fedidad, Lamassade, todo mundo passava pela UFMG e era uma coisa assim muito interessante. Apesar de ter os anos da ditadura, esse conhecimento passava através dessas trocas com a Universidade de Louvain e de Paris, né? Depois também o próprio, na Universidade, o FMG foi a primeira da América do Sul que teve o primeiro departamento de psicologia transpessoal, né? Que trabalhou com as ciências transpessoais, que foi desenvolvido por Pierre Weil. Pierre Weil foi meu professor, depois eu fui assistente dele, depois eu trabalhei com o Pierre junto durante 5 anos direto na síntese. Então o Pierre, ele fez a tese na Sorbonne, e a tese foi feita sobre o segredo da esfinge. O que é a esfinge? Né? Esfinge é um ícone, um símbolo universal que traz para nós um enigma, mas que é o enigma do homem, né? As patas do boi, né? O corpo do leão, as asas da águia e a serpente que está na cabeça. A pata é a parte instintiva, o leão a parte emocional, a águia a parte mental, e tudo movido pela energia. Então essa tese foi a tese dele da Sorbonne, e ele desenvolveu dali um psicodrama, né, que chamava Cosmodrama, né? E eu, nessa época, eu também fazia parte, estava estudando na Sociedade Brasileira de Psicodrama e Dinâmica de Grupo, a qual ele foi o presidente. Eu estava fazendo a formação com o Dr. Hélio Costa e Gislene, que era do psicodrama triádico, né? E dali foi uma plataforma. Outra plataforma muito importante na minha vida foi o Dr. José Ângelo Gaiarsa. Dr. José Ângelo Gaiarsa foi um dos maiores eminentes reichianos do Brasil. Eu fiz terapia com ele 4 anos e fiz a formação em terapia reichiana com ele. Eu trazia ele. Primeiro eu comecei de Belo Horizonte para São Paulo fazer sessões com ele, mas quando começou a ficar caro demais, ele falou assim: arruma um grupo em BH que eu vou para lá. E assim foi. Eu fiz esse grupo, foi lá também que eu comecei a treinar a minha liderança, essa capacidade de fazer os grupos, essas coisas todas, veio de lá, né? Então, durante 4 anos, eu trazia Gaiarsa a Belo Horizonte, eu ficava na casa dos amigos, era tudo uma coisa caseira, mas a formação ela foi, inclusive, chancelada pelo diretório acadêmico da psicologia, na época. E daí foi uma coisa muito importante. Gaiarsa, para mim, foi o pai ideal. O pai que eu sentava com ele na esquina, a gente sentava com ele no meio-fio, podia fumar um baseado com ele e ele trocar ideia. Então foi muito bacana. Eu vim de uma família tradicional mineira e né, um pouco aristocrática, aquela coisa toda. Aquilo ali para mim foi o céu, né? Eu encontrei aquele homem que trocava essas ideias. E nos proporcionava também viagens no corpo e também a noção do que é o ser humano. Tinha essa história de transferência contra transferência e de não sei o que, botava tudo no chão, entendeu? Primeiro eu falava que o Freud era um doido, que ele fazia
fez a terapia da filha dele, proibiu todo mundo de fazer, de amigos e de inimigos, mas ele, Moisés, podia fazer o que ele quisesse. Então, assim, de cara daí, pá, começava a incongruência, né? Então, e Gaiaça não, era uma pessoa onde todas as situações eram abertas, trabalhadas assim, muito bacana, de um jeito de igual para igual com todo mundo e sem máscara, a coisa de não ficar mascarado, se esconder atrás de chavões de psicólogos, sou assim, sou assado, estou analisando, não estou analisando, tem nada disso, é o corpo falando, contato direto, vamos ver, quem está mentindo é a cabeça, porque o corpo está falando sempre a verdade, né? Isso foi a minha base, eu cresci aí. Depois com o Pierre, teve um salto muito grande, porque a gente fez o primeiro congresso mundial de ciências transpessoais em 1978. E nesse congresso a gente teve em Belo Horizonte pessoas, o Capra, o Groff, o Brown, o Krippner, o representante do Dalai Lama. O Dalai Lama não pôde ir porque ele, por causa do problema com a China, né, ainda era meio da Revolução, aquela coisa toda. O Pibram, né, quase todo mundo foi. E o meu encargo foi o seguinte: em 77, 76 eu formei, em 77 eu fiz uma viagem around the world. Eu comprei um bilhete da Panam que dava a volta no mundo inteiro, né? Que podia ir, só podia andar para frente. E uma das coisas que eu estava com a carta do Pierre Weil me apresentando para várias pessoas, para convidá-los para ir no Congresso de Transpessoal em Belo Horizonte. O primeiro que eu fui convidar foi o Jacques Lacan, em Paris, entendeu? Só que o Lacan estava, quando eu cheguei lá na Universidade de Paris, ele estava bem pirado, ele quis conversar comigo direito. Eu não estava entendendo. Não, Pierre, o quê? Uma semana depois saiu no Le Figaro, na primeira página, que Jacques Lacan fecha a sua escola e justamente porque fizeram dele um Deus que ele não queria ser. E eu tenho essa página lá, às vezes quando eu mostro para os lacanianos, eles querem rasgar essa página. E eles fizeram dele um guru que não tinha nada a ver com aquilo, entendeu? Tá vendo, Jacques Lacan? Aí eu olhei assim e falei, esse cara não vai. Segundo, aí eu fui para Londres, fui à casa do Ronald Lang. O Ronald Lang é uma delícia. Me chamou para aqui, tomamos chá, me fez fumar também um pouco de haxixe com ele, com aquela maravilha. Foi maravilha, esse vai. E daí fui descendo. Aí fui para Nova York e depois fui à Califórnia. E na Califórnia eu fiz uns contatos com o Groff, fui fazer um treinamento no Exalém Institute. E o Groff aceitou, o Groff era o presidente do Congresso. Todos foram convidados, o Cécio Bunny na Califórnia, o Carl Rogers, esse pessoal todo. Eu tinha ganhado uma bolsa do Carl Rogers para ficar 2 meses com eles lá em San Diego. E fiquei, a viagem durou 9 meses, quase 10 meses. E nesse intervalo meu pai morreu. Eu também tive uma experiência transpessoal. Quando ele morre lá aqui no Brasil, eu vivi esse troço lá e foi um negócio muito forte, né? Até eu saí no Fantástico sobre isso. Foi a primeira vez falando sobre tanatologia. Meu relato da experiência com a morte do meu pai saiu no Fantástico por causa dessa experiência. Bom, isso aí era só para a gente aterrissar. E para minha surpresa, todo mundo que eu convidei foi. E de repente nós estávamos em Belo Horizonte, inclusive com o príncipe da Noruega e a baronesa de Bourbon. E Bourbon foram, porque eles foram mostrar o filme da saída do Dalai Lama do Tibete, porque ele filmou e mostrou pra gente. E o Lacan? O Lacan não foi. O Lacan brigou com o mundo. E daí foi essa história toda e eu sempre tive... Mais para frente foram vários outros congressos, né, mundiais da transpessoal, que era chamado Ciência da Transpessoal. Teve um maravilhoso na Índia, em Bombaim, foi os sábios do Oriente, então eu tive contato com todos os grandes sábios. O Osho, Muktananda, Madre Teresa do Calcutá foi aquela maior apresentadora no congresso. Que é isso? Não, o Vipush. O Vipush, o Sai Baba e etc. Junto com os cientistas do Ocidente, né? Foi muito interessante esse congresso, foi maravilhoso. Em 83... Mas quando isso
em 80. E aí eu fui, inclusive, com a Odete Lar, que é uma artista de cinema. Ela era minha colega do Zen, nós éramos budistas, treinávamos com o mesmo coisa. Nós tínhamos encontrado em São Francisco, no Zen Center, e aí nós resolvemos ir para a Índia. Aí ela tinha... Foi a primeira vez que eu conheci o Dalai Lama. Em 1980, nós fomos tomar chá com o Dalai Lama da Dharamsala, e ele nos recebeu durante meia hora, porque ele estava doente, e ela fez uma matéria para a revista Planeta. Você lembra da revista Planeta? Então está lá essa história. Pá. 83 foi o Congresso do Japão, que foi fantástico, foi sponsorizado pelo presidente da Sony, né, Masaru Ibuka, e depois o presidente também da Mitsubishi Corporation, o Inamori, né? E aí foi o presidente do Time Life Magazine, o presidente da Shell, foi a tecnologia e as grandes tradições, e tentar fazer uma ponte entre o buraco que existe entre o desenvolvimento tecnológico e as grandes tradições da humanidade. Isso foi feito em Kyoto, foi um negócio fantástico, e eu fiquei muito amigo de um astronauta. Os astronautas também foram, do Russa Swikart. Ele emprestou equipamento de vídeo dele para me fazer uns filmes, para passou na televisão Bandeirantes. Eu filmei esse encontro. Em 85 foi o aniversário do Jung, do centenário de Jung, foi em Gstaad, uma das cidades mais caras do mundo, né, na Suíça, aonde foi o congresso. E aí eu conheci também o Krishnamurti, que você conhece, e muita gente que adora Kauf, e tanto de gente bacana. Bom, a minha entrada nessa história das constelações foi muito engraçada, porque o Richard, o meu amigo que eu morava com ele, estava com uma doença, um câncer de melanoma, e o Richard estava doidinho para que o Éder fizesse uma sessão de constelação, porque ele estava vendo que a constelação às vezes ajudava a quebrar o sistema do câncer, etc e tal. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque só tinha, na época que nós estávamos lá, só tinha em alemão, a sessão em alemão, e eu não entendi nada, e nem, principalmente o Éder, que não sabia muito menos ainda de alemão. Aí ele falou, não, nós vamos levar um dia o Hellinger ou alguém aí. E exatamente ainda com ele vivo, no dia que chegou o Jacob Schneider, estava dando o workshop, nós estávamos tudo montados para ir, o Éder morre. Eu tomei um susto enorme, não pude ir, com aquela coisa toda. Aí depois, um ano depois, Schneider vem exatamente no mesmo dia. Eu ainda falei 14 de agosto de 1997 foi a primeira vez, e depois 14 de agosto de 1998, anos depois, que veio o Schneider. E aí eu fiz a primeira constelação, eu ainda estava com uma dor enorme dessa morte, né, que foi uma coisa muito grande. E na realidade o Éder era a minha alma gêmea. Eu tive a oportunidade de encontrar na minha existência o encontro com a alma gêmea. Então, conselho, não encontra com a alma gêmea. Aí você vê lá, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, esse povo todo, alguém vai embora e você fica de luto. Entendeu? Ele era médico. A gente se conheceu na China, estudando acupuntura na Universidade de Pequim, né? Então foi, o que aconteceu? Aí eu vi que nessa história, o Schneider montou uma história e perguntou, na noite anterior, foi na última sessão, antes da minha, que ia ser no domingo de manhã, um cara trabalhou uma história lá, na qual ficou muito focalizado a relação que o pai teve antes do casamento, da mãe que influenciou. O pai largou essa mulher, ela sofreu muito e casou com uma outra, isso tudo interferiu na vida, no outro casamento dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí me veio na cabeça um monte de coisa. Ah, meu pai tinha uma noiva que ele foi apaixonado com ela e ela morreu de tuberculose, e ele ficou 6, 7 anos completamente triste. Só depois que ele encontrou minha mãe. Aí o Schneider pegou isso assim, destrinchou tudo. A dor que eu sentia dessa morte, depois dessa constelação, ela fez assim, igual uma bolha d'água. Tuf! Eu falei, mas não é possível, mas quer minha dor? Aonde ela está? Sumiu, porque eu entendi com a alma que
eu repeti a história do meu pai. Encontrou com a alma gêmea, meu pai era espírita, era amigo do Chico Xavier, do Arigó, dessa coisa toda, vivia um pouco nessa coisa. Então essa mulher era a alma gêmea dele, e essa mulher morreu. E eu também fiz o mesmo trajeto, né? Copiei o mesmo processo, e aí eu consegui liberar disso. E quando o Hellinger teve em 99, a primeira vez, lá em Buenos Aires, a gente trabalhou mais um pedacinho dessa história, que foi um restinho dessa dor, a minha relação com a morte. Foi a primeira vez que o Hellinger estava fazendo primeiros flashes do que ele está fazendo hoje. Ele estava pensando em fazer isso. Só colocou duas pessoas, uma era eu e a morte, no final a morte não era eu, era o Éder, aí ele foi descobrindo tudo, sem eu contar nada para ele descobriu a história inteira e ajudou a dar as últimas pinceladas. Por isso que eu pulei de cabeça nessa história, porque eu achei muito forte, muito potente e mudou uma maneira de acreditar, né? Então, eu sou um apaixonado, todas as coisas que eu entro, eu vou, mergulho e entro em tudo e vou com a alma, com o coração. E vendo, escutando o Renato Chan falando, eu sou de acordo com ele, que esse trabalho é um trabalho de chakra cardíaco, entendeu? E inclusive eu tive um sonho com o Hellinger em Buenos Aires, né? Eu contei para o Hellinger, contei para uma série que todo mundo achou também um absurdo, mas eu não estou nem aí para absurdo, né? Eu não estou nem para nada disso. Contei inclusive em congresso na Alemanha. Nós estávamos numa nave espacial. E estava Hellinger, estava Groff, estava um monte de gente do pessoal que trabalha nisso aqui. E nós estávamos esperando Cristo. Cristo ia chegar na nave, ia dar instruções para a gente, tá? E ele apareceu bacana, sem nenhuma, um cara hiper suave, tal, e deu instruções para como nós deveríamos agir nesse período da humanidade. Era um trabalho assim, e a nave era gigantesca. Eu falei com ele, falei assim, o que você acha disso? Ele falou assim, uai, pode ser, quem sabe, eu estava lá na nave com você, não sei, entendeu? Não, sonho, na noite do trabalho. Tá, então foi muito forte também essa experiência, porque eu vi, então, independente disso, independente pode ser inclusive do meu imaginário, mas eu acho que no metaprograma, no campo mórfico, nós somos todos já preparados para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós só estamos acontecendo. O programa já foi lançado há muito tempo, entendeu? Então nós estamos trabalhando, vocês vão ver aqui agora, isso sendo confirmado, talvez 20 anos depois, pelas maiores pessoas da ciência, né? Então eu vou apresentar para vocês, só para a entrada, são 15 minutos, o filme tem 1h20, né? Então, com a ajuda ali do Tarso, com o grande coração do meu amigo Tarso, nós conseguimos traduzir e legendar, né? E o Tarso tem mania de equipamento, ele tem um equipamento de filmmaker, para um velho de Regis, consegui. Aí pronto, conseguimos colocar esse filme, eu trouxe da Itália e ele foi chancelado e financiado pela Unesco para ser mostrado no mundo inteiro, tá? Para vocês que estão aqui, eu vou dar um endereço para vocês, onde vocês vão ter acesso a eles, vão poder ver o filme todo. Para os outros, eu falei assim, quem não for, não ganha. Então vamos começar. Tem 2, 3 anos esse filme, mas vamos montar um trabalho muito bem feito. Eu fui aluno deste cara que está fazendo, ele é um médico, Mitemo Montecucco. Ele é um médico que trabalhou com um trabalho muito interessante. Mitemo Montecucco era um médico que mexia também com neurologia. Lá junto, quando eu estava com esse amigo meu, o Éder era muito apaixonado por esse cara por causa da cabeça dele, muito interessante. Lá na Itália, eu morei 5 anos em Roma. E ele desenvolveu um trabalho muito interessante, um software que você coloca no computador e liga em você uma série de eletrodos, como de é o mesmo princípio do eletroencefalograma. E esse e o software mostra uns gráficos onde está o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, qualquer pensamento, qualquer coisa que você faz, move ali, mostra ali. Mas não como eletro, mas como gráficos bonitos, coloridos. Ele desenvolveu esse software. E ele fazia o seguinte, a gente colocava, conversava com ele, botava o aparelho, a gente via qual o cérebro que estava funcionando mais. O cérebro direito, né, relacionado muito mais com
com as coisas do sentimento e emoção. O cérebro direito comanda o lado esquerdo do corpo e o cérebro esquerdo comanda o lado direito do corpo, porque eles cruzam lá dentro e vai mostrando essas atividades. E a gente fazia workshops que cada um tinha o seu monitor, né? O laptop estava começando ainda, né? E a gente fazia ondas comuns. Ele mostrava como que a gente produzia uma onda que era maior que nós, e essa onda começava a nos comandar. Todo mundo fazia uma meditação, ou um mantra, ou determinadas técnicas, e via que aquelas ondas que viravam uma onda comum em todo mundo. E aí foi desenvolvendo uma série de coisas da ressonância. O filme mostra isso também mais lá para o final. Eu não vou mostrar o filme todo, eu só reservei 15 minutos do filme, canapé, em festa, com champanhe, então para vocês verem. E esse filme eu aconselho vocês que vão ganhar esse filme aí, né, o endereço disso, para mostrar nas palestras, porque é uma palestra, é uma grande coisa sobre a teoria sistêmica. Mais do que a gente falar e explicar, porque ela às vezes é complexa das pessoas entenderem, vocês vão ver falada por quem criou, né? Então nós vamos aumentar até, não,